Queridos amigos, bom dia. Que tenhamos um dia de esperança. Que tenhamos um olhar para as questões do mundo, a fim de que elas sirvam de grandes lições para o nosso espírito, retirando de todas as oportunidades o que é essencial para a nossa vida perene. Hoje vamos ler instruções dos Espíritos a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçoso que é abandonar tudo isso. Não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é do uso do corpo, tudo o que é do uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como, do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a tua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá vos possais servir. Ao viajante que chega ao albergue, bom alojamento é dado se o pode pagar. A outro, de parcos recursos, toca o menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir como enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende de seus haveres, o lugar por onde vá. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Era príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas as formas das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, pode operar o ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegrará que antes de partir da terra, pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meios da prática do bem. Como a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um da última, onde serás tratado de acordo com teus haveres. Pascoal, Genebra, 1860. Senhor Jesus, querido Mestre, que nesta hora sublime do Evangelho possamos refletir nas nossas ações, nas nossas atitudes, o que temos feito para adquirir novos bens espirituais, novas conquistas no campo do espírito. Dai-nos força, Jesus, para que possamos compreender a grande oportunidade que cada reencarnação nos é dada a realizar. Que a sua bondade, a sua misericórdia infinita, sustente os nossos pensamentos no bem, para que possamos compreender, Jesus, a verdadeira propriedade que Deus nos oferece. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, é interessante notar que Allan Kardec nos traz, com muita propriedade, as instruções dos espíritos que olham por nós. E eles estão nos ensinando, nos alertando para o que nós temos que fazer aqui na Terra. Quais são os bens que eu posso buscar, construir, para que edifique em mim
uma situação de libertação, que eu possa entender o que seja salvar o espírito diante das boas ações. E nós vamos ver que o que nós possuímos, o que nós trazemos nessa atual reencarnação, que nós não perdemos. Muitas vezes não observamos e não valorizamos que quando aqui chegamos, nós trouxemos bens inalienáveis. Nós trouxemos a riqueza da inteligência, a riqueza do pensamento. Somos capazes de pensar, somos seres inteligentes, somos capazes de fazer análises com bastante reflexão, o que se deve, se não deve, o que devo, não devo, será que devo repetir os mesmos erros do passado, cujo egoísmo, a avareza, os interesses pessoais ainda são tão presentes em mim, que são manifestados nas minhas más inclinações, nas minhas más tendências. Portanto, amigo, estamos numa hora de fazer análise consciencial nesse momento de transição em que tanto erramos, em que tantos caminhos perdidos, e agora Deus está nos concedendo a oportunidade de conhecermos uma doutrina que nos esclarece, uma doutrina que nos fortalece para buscar construções novas de acordo com aquilo que temos já conquistado, de acordo com as nossas esperanças de progresso. E é preciso saber que enquanto nós não vivermos no mundo como espírito, olhando a oportunidade das experiências, adquirindo vivências importantes, nós não estaremos construindo o que é perene em nós. Continuamos a dar a César, vivemos o Ave César, porque nosso interesse, o nosso tempo é todo dedicado à construção material, aos bens materiais que nós deixamos nós deixamos no túmulo, deixamos sem poder levar os nossos títulos, tudo aquilo que nós achamos que é tão importante, aquilo que é glória para o homem, todas as conquistas materiais que não têm relevância para o espírito, amigos, este ficará aqui no mundo. A morte, ela só nos rouba as nossas ilusões, porque vamos entrar em contato conosco mesmo. E nada que é do uso do corpo nós vamos levar conosco, mas apenas aquilo que é gerado pela inteligência, pelo que traz para nós um conhecimento e fortalece as minhas qualidades morais. E quando nós vamos ver que a gente vai fazer uma viagem, o que eu levo na viagem? Apenas o que eu preciso. Eu não vou levar coisas que eu não posso, mesmo que nós estamos vendo que dia a dia as nossas ilusões vão sendo cerceadas, podadas. Então, eu vou chegar num albergue, numa viagem que eu vou fazer, ou vou no resort. Se eu puder ir para o resort, eu vou. Eu pago o resort. Vou ter descanso maravilhoso. Vou ter tudo à minha disposição, se eu puder pagar. Se eu não puder, às vezes, eu não vou para o resort e vou para uma pousada simples, para receber aquilo que posso e pagar aquilo que tenho. Mas, se nem a pousada eu posso, talvez eu vou para um acampamento. Cada um é assim na vida. É aquilo que eu tenho para oferecer. Então, nós precisamos saber o que nós temos para oferecer para o meu irmão. O que eu tenho e que vou levar comigo na multiplicação dos bens, diminuindo as minhas ilusões. E nós sabemos que tudo isso depende do nosso trabalho, daquilo que nós temos construído. Não é com ouro que eu vou pagar a minha entrada no céu, no mundo espiritual. Não é, amigos. Nós, quando chegarmos de lá, ninguém vai nos perguntar o que nós tínhamos na terra. O nosso currículo, que muitas vezes exaltamos pelos títulos que temos, nada vai valer. O que vai valer é o currículo moral, é a caridade realizada, é o bem multiplicado, é o sentimento de resignação que passamos a construir em nós. Muitas vezes,
Nós seremos interrogados, não pelo outro, mas pela minha própria consciência. O que eu estou levando comigo? Ou, muitas vezes, lembrando da parábola do filho pródigo, que nós retornaremos à casa do Pai, poderão perguntar: que trazes contigo? Então é preciso saber o que viemos fazer aqui, amigos. Nós não viemos aqui para construir palácios, templos de pedras. Nós não viemos aí para fazer construções efêmeras. Nós viemos para adquirir a verdadeira propriedade, a propriedade divina, a que enriquece o espírito. Então, nós vamos ver que nós, quando desencarnamos cheio de ouro, de dinheiro, rico, com tantos títulos, com tanta nobreza, às vezes encontraremos com um espírito bondoso, amigo, que vão nos perguntar o que nós levamos conosco. E poderá nos dizer, amigos, aqui os lugares não são comprados, são conquistados pelo valor do bem, da caridade. Cada um vai para o lugar que merece. Nós escutamos tantas vezes dizendo que as pessoas estão nas regiões mais difíceis, regiões umbralinas, ou para outros católicos que dizem que é o inferno. Nós estamos no inferno hoje. Nós estamos construindo este inferno para nós, porque estamos numa inquietação pelo dinheiro, numa inquietude de sentimentos. Queremos mais, falando mal do outro, iludindo a nós próprios. Então, nós vamos ver que se quando nós somos pobres das virtudes, nós vamos para o lugar que nós estamos hoje construindo. Estamos semeando. Ninguém semeia o que não colhe. A todos os bens da terra pertencem a Deus que nos deu para que nós pudéssemos sermos usufrutuários. A inteligência que tem é usufrutuário de todo aquele conhecimento que já adquiri. E eu preciso saber o que tenho feito com esse conhecimento. E nós, espíritas, precisamos tomar muito cuidado, porque nós falamos. Muitas vezes temos explanações belíssimas, mas poucas ações. O verbo não condiz com a ação. Então, todos nós estamos sendo convidados para entender que a propriedade divina que está em nós é nos dado pela grandeza de Deus. E quais são as minhas previsões para o meu espírito? É por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E Allan Kardec nos disse, fora da caridade não há salvação. Então é preciso que a gente saiba que até os bens hereditários que nós recebemos, que muitas vezes são relativos e que nós precisamos multiplicá-lo para o bem comum do outro, e muitas vezes aquilo que levamos conosco para o mundo espiritual é o resultado do nosso trabalho, é a herança construída, e nós sabemos que temos riquezas legítimas que foram construídas honestamente. Nós sabemos, portanto, que essa legitimidade de tudo aquilo que nós adquirimos são aquisições que não causamos dano a ninguém. São construções perenes do nosso espírito. E quando nós vamos deixar a terra, nós vamos ver que tudo aquilo que Deus nos deu, nos serviu de grande legado para a minha imortalidade. É por isso que muitas vezes, quando perdemos entes queridos, nós ficamos doidos para saber como é que eles estão. Eles estão do jeito que eles eram aqui. Se eles forem bons, eles estão amparados. Se eles não forem bons, eles terão que responder por eles mesmos. Não é para Deus que ele responde, mas a própria consciência que o atormenta. Então, nós não podemos mais, amigos, abusar de tudo aquilo que Deus tem nos dado, para que nós possamos sempre reconhecer que nós amanhã prestaremos conta de todo este tempo que é um talento, de todo esse conhecimento que é um talento. Por isso, da passagem dos talentos, especialmente nós espíritas, quanto talento a doutrina espírita tem nos ofertado, mas nós não temos tempo, nós fechamos os olhos
ainda somos tão indiferentes às questões divinas. Então, nós precisamos compreender que cada um de nós temos o dever de ampliar todos os benefícios que Deus tem nos concedido, para que nós não sejamos inúteis e que as nossas preocupações funestas não me impeçam de construir o bem, de amar, de aprender a perdoar, de estender as mãos para os irmãos necessitados. Estamos numa hora decisiva, por isso é tempo de decisão, de fazermos novas escolhas, de observar que lado eu tenho lançado a minha rede, lembrando-lhes que Jesus nos ensinou que todos nós temos barcos emprestados, barcos que são os nossos corpos, e ele tem nos mostrado que Jesus usou dos barcos emprestados de outros irmãos, os barcos materiais, para ensinar para aqueles irmãos, sentados na praia, ora nos montes, para que ele pudesse falar aos corações. Usou dos lares dos companheiros. E nós vamos ver que o Evangelho vai nos trazer muitas vezes que ele ensinou na casa de Pedro. E a casa de Pedro também era um empréstimo, nada ele possuía de bens materiais. E se nós analisarmos bem, qual foi a propriedade do Cristo que ele nos deixou bem legado e que nós carregamos ela no peito para falar de um Cristo livre, que nós ainda estamos com ele, presos? A única propriedade do Cristo foi a cruz, o sacrifício, o amor. A cruz do Cristo foi a única propriedade de que ele foi o único dono, porque ali ele pereceu, ali ficou entre os ladrões. E não se fala de uma casa do Cristo, de um território do Cristo, de uma fortuna do Cristo, mas da cruz, que é sempre recordada, não na essência, na abnegação e na resignação que este Espírito misericordioso, bom, Filho, unigênito Pai, veio para nos ensinar. Então, nada me pertence, amigos, apenas o bem que eu reparto, que eu divido e que eu semeio no coração de nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe e que nesta hora do passe sejamos coerentes com os nossos pensamentos, pedindo a Deus aquilo que é essencial para o nosso espírito. Que a paz, a esperança seja constante em nossa vida. Que a nossa água, esse instrumento divino, seja fluidificada, magnetizada pelo amor de tantos abnegados irmãos. E assim, Senhor, com alegria imensa no coração, pelo tesouro que tem nos dado, chamado Evangelho, é que nós te agradecemos, deixando no coração de todos a esperança, a alegria, a vibração que o Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec lhe deseja. Muita paz, que assim seja.